Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Quero agradecer por mais um devocional, quero agradecer por mais um avanço. Estamos agora na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos aprender, vamos ouvir instruções e lições novas que Paulo transmite a esta igreja. Cada carta que Paulo escreve, nós absorvemos as informações importantes e as aplicamos em nossas vidas. Claro que muitas coisas que aqui Paulo falou no contexto histórico do tempo não se aplica a nós, mas a essência da palavra nós devemos sempre carregar conosco. A orientação da palavra nós devemos sempre carregar conosco. Por exemplo, nós pegamos lá no tempo dos reis, em que o rei Uzias entrou no santuário e queimou incenso e ficou leproso. Bom, o que eu posso aprender com isso? De repente, o que eu aprendo é não fazer aquilo que Deus falou para não fazer, é ser obediente, obedecer a palavra do Senhor, é ter o temor de Deus e o respeito pelas coisas de Deus. Então, quando lemos aqui estas palavras do apóstolo Paulo, e agora vamos seguir aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, nós vamos entendendo e gostaria que você lesse com bastante atenção esse primeiro capítulo aqui, é bem pequenininho, são apenas 10 versículos, e acho que seguido também são 20 versículos, são 13 versículos, capítulo 4 são 18, capítulo 5 são 23, ou seja, 28 versículos. A partir daqui, os capítulos serão menores, com exceção, talvez, lá em Hebreus, talvez tenhamos capítulos um pouquinho maior, mas nada muito longo. Então, nós vamos ouvir e entender, e eu quero dizer a você que estou feliz por estarmos juntos. Espero que estejamos sendo ajudados todos os dias aqui com o nosso devocional. Obrigado você que colocou aí nos comentários do nosso devocional a data inicial, quando nós iniciamos os nossos devocionais. Muito obrigado, você que postou, você que falou. E então, graças a Deus, né? Já são aí quase 6 meses fazendo o nosso devocional. E louvado seja o nosso Deus por isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo faz uma saudação no verso 1, dizendo: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora ele vai falar sobre a fidelidade da igreja de Tessalônica. Aqui já tem uma coisa que nos chama a atenção. A fidelidade da igreja hoje representa a nossa fidelidade a Deus. Eu sempre faço questão de mencionar que a nossa fidelidade deve estar diretamente ligada a Deus e a sua palavra. Nós temos que seguir nada além da palavra de Deus. Não desviar nem para a direita, muito menos para a esquerda. Quando o diabo não consegue te fazer desviar para a esquerda, que seria você se voltar totalmente para o mundo contrário às coisas de Deus, para o mundo de pecado, de orgia, para o mundo de iniquidade, muitas vezes o diabo tenta levar a pessoa para o fanatismo religioso. A pessoa começa a sentir que ela deve fazer uma porção de coisas que as pessoas dizem por aí que deve se fazer para ter a salvação. Então a pessoa entra por esse caminho da heresia, por esse caminho do extremismo e acaba trazendo sobre si uma pressão e depois ela acaba se desviando. Por exemplo, eu encontrei um senhor uma vez e ele disse assim, ele estava endemoniado. Quando eu fui orar por ele, ele manifestou com o demônio. Eu lembro que ele estava deitado na porta da igreja quando eu ia saindo à noite e fui dizer para ele: olha,
quando você amanhã se levantar, não deixa as coisas aqui não, tá bom? Na porta da igreja não, tá bom? Pode ficar aí, mas na marquise, mas não deixa as coisas aí. E ele usou uma palavra que disse assim, que me fez saber que ele era crente. Ele disse assim: muito obrigado, pastor, eu estou no solo sagrado. Bom, solo sagrado é uma expressão que os membros da Igreja Universal utilizam. Então eu disse a ele: você é cristão? Ele estava meio alcoolizado e ele disse sim, eu era pastor. E aí ele pediu que eu fizesse uma oração por ele. E quando eu fui orar por ele, manifestou o Espírito na vida dele. E esse Espírito manifestou e a gente expulsamos esse Espírito da vida dele. E aí, depois conversando com ele, ele dizia-me: pastor, eu pequei contra o Espírito Santo, porque eu me desviei, eu entristeci o Espírito Santo, eu não poderia ter entristecido, eu entristeci o Espírito Santo não está comigo, eu perdi o Espírito Santo. E aí você imagina, ele com a mente alterada pelo álcool, você tentar explicar que ele não havia perdido o Espírito Santo, que ele havia talvez entendido mal a explicação, foi difícil e infelizmente ajudamos ele se levantou, né, se transformou numa pessoa, foi embora de Mato Grosso para Goiás, mas depois acabou tendo recaídas e infelizmente eu não sei por onde ele tem andado depois disso, não vi mais. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente esse extremismo que as pessoas colocam sobre os seus membros, dizendo: olha, se você cair, você perde o Espírito Santo, se você pecar, você perde o Espírito Santo, se você pecar, você não tem o Espírito Santo porque você pecou. E acabam as pessoas ficando oprimidas e às vezes elas acabam enfraquecendo na fé e desviando-se da presença de Deus. Então é importante saber uma coisa: eu tenho que estar ligado em Deus, ligado em Cristo Jesus. A fidelidade, então, da igreja de Tessalônica. Sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, ou seja, foi Deus que chamou vocês, tá? Foi Deus que chamou vocês, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Tá? Então Paulo está dizendo, vocês sabem que vocês receberam o evangelho, não o evangelho de palavra, não o evangelho emocional, não o evangelho emotivo. Vocês receberam o evangelho, tá? A palavra de Deus, o poder do Espírito Santo entrou na vida de vocês e assim vocês receberam o evangelho. E vós fostes feitos imitadores, vós fostes feitos imitadores, nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo. Então, aquela igreja recebeu a palavra em meio a muitas tribulações, mas havia gozo do Espírito Santo no coração daquela igreja, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e de Acaia. Será que temos sido exemplo para os fiéis do Brasil? Será que muitos têm sido exemplos? Eu acredito que a resposta é quase que unânime. Pastor, não. Tá? Mas deveríamos ser o exemplo para todas as outras pessoas. Verso 8, porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia,
mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Quer dizer, todas as pessoas próximo à Macedônia e a Caia souberam sobre a fé dos tessalônicos. Será que as pessoas têm visto a sua fé também? Será que as pessoas têm visto a minha fé? Será que eu tenho sido exemplo para aqueles que estão começando, para aqueles que já estão na igreja, para aqueles que já são firmes na fé? Como é que tem sido o meu exemplo de fidelidade? E aí Paulo vai dizer, porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Quem é que vai nos livrar da ira futura? Quem é que vai nos livrar da condenação eterna? Quem é que vai nos livrar da ira de Deus? Quem é que vai nos livrar do juízo final? O Senhor Jesus Cristo, tá? Por isso, meu amigo e minha amiga, a nossa fé, a nossa vida tem que estar baseada no Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que vai nos livrar, nos guardar, é Ele que vai nos abençoar, nos proteger do maligno, tá bom? Eu agradeço a Deus imensamente por você estar conosco e espero que você continue crendo no Senhor Jesus para que você seja livre da ira futura. Não abandone o Senhor Jesus. Você pode abandonar a denominação, você pode abandonar pessoas, você pode abandonar grupos, mas nunca, jamais abandone o Senhor Jesus, porque é Ele, versículo 10, que nos livra da ira futura, tá bom? Vamos fazer uma oração. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez, agradecido e agradecendo e louvando o teu santo nome, na graça que há em Cristo Jesus, o nosso Pai. Senhor nosso e Deus nosso, amado, santo e todo-poderoso, seja conosco, seja sobre nós a graça, a misericórdia e o amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Ó meu Deus, nos abençoe e nos ajude, continue nos ajudando para que nós possamos prosseguir nesta mesma fé, nesta mesma caminhada, levando amor, levando paz, levando a leitura da palavra do Senhor a muitos e muitos lares, que lares e famílias sejam transformadas pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que assim seja, tá? Espero ver você no próximo devocional. Que o Espírito Santo ilumine os olhos do seu coração. Vamos para o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Como Paulo exerceu o seu ministério. Vamos ver o ministério de Paulo aqui na igreja de Tessalônica, como foi o exercício do ministério pastoral de Paulo em Tessalônica, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, um forte abraço e até nosso próximo devocional. Forte abraço e até lá.